ensinando a quem quer aprender a amar. Oi, amores do sexto ano C. Hoje a nossa aula de língua portuguesa será sobre classificação silábica. Então, amores, para darmos início à classificação silábica, começamos pela separação das sílabas. Por exemplo, a palavra pá. A palavra pá, ela não se separa. A palavra casa. Quando fala casa, existem duas sílabas. Outro exemplo, caderno. Quando se fala ou se separa a palavra caderno, fica caderno, 3 sílabas. Natureza. Quando se fala ou se separa a palavra natureza, fica 4 sílabas. Natureza. Então, o que são sílabas? Sílabas são fonemas. Relembrando que fonemas são os sons. São fonemas ou grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. As sílabas, elas são classificadas em monossílabas. As monossílabas são aquelas sílabas que existem apenas uma. Quando for na separação silábica, ela vai existir apenas uma sílaba. As dissílabas são aquelas que existem 2 sílabas. Exemplos: rato, pavão. Rato, rato, pavão, pavão. Quando existirem 2 sílabas na separação silábica, ela é classificada como dissílaba. As palavras trissílabas, quando na separação silábica, há 3 sílabas. Temos o exemplo de macaco e coruja. Macaco, macaco, existem 3 sílabas. Coruja, coruja, também existem 3 sílabas, por isso que é classificado como trissílaba. As palavras polissílabas são aquelas palavras que existem 4 ou mais sílabas na separação silábica. Por exemplo, esperteza. Na separação silábica fica esperteza, 4 sílabas. Outro exemplo é musculatura. Na separação silábica fica musculatura. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, as palavras polissílabas são classificadas como existem 4 ou mais sílabas. Lembrando, sílabas são fonemas ou grupo de fonemas numa só emissão de voz, ou seja, são grupo de sons ou apenas um único som numa só emissão de voz. As sílabas, elas são classificadas em monossílabas, que são aquelas que existem apenas uma sílaba, como por exemplo, rã e sim. As dissílabas são aquelas que a palavra existem 2 sílabas, por exemplo, rato e pavão. As trissílabas são aquelas que existem 3 sílabas, como por exemplo, macaco e coruja. Macaco, coruja. E as polissílabas são aquelas que existem 4 ou mais sílabas. Voltando aqui para os primeiros exemplos. Na palavra pá, na separação silábica, ela fica sozinha, pá. Então, existe uma palavra monossílaba. Por que é monossílaba? Porque existe apenas uma sílaba. Na palavra casa, quando existe a separação silábica, ela fica com 2 sílabas. Por exemplo, casa. Então, quando a palavra vier com 2 sílabas, ela será uma palavra dissílaba. Caderno. Na palavra caderno, na separação silábica, há 3 sílabas. Caderno. Então, quando na separação silábica houver 3 sílabas, ela será uma palavra trissílaba. Na palavra natureza, natureza,
natureza. Existem 4 sílabas, ou seja, quando existir 4 ou mais sílabas, ela é classificada como uma palavra polissílaba. Então é isso, amores. Agora vocês irão responder a atividade que está no portal e respondendo envia para o meu e-mail. Essa atividade vocês irão fixar melhor o assunto. Dando continuidade às sílabas, nosso próximo assunto será a sílaba tônica. A sílaba tônica ela é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando vocês forem contar, vai ser sempre da última para a primeira. Então, vai ficar última, penúltima e antepenúltima, para saber qual é a sílaba tônica. A sílaba tônica, ela é a sílaba mais forte da palavra. As sílabas, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As sílabas oxítonas é quando a última sílaba é a mais forte, independente de vir ou não acentuada. Eu tenho 2 exemplos, café e caju. A primeira é acentuada e a segunda não é acentuada. Então, como o café é acentuada, a sílaba fé, eu já sei que é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é fé, é a última sílaba mais forte. Logo, fé vai ser oxítona. Palavra caju, a sílaba mais forte é ju. Logo, a palavra caju é oxítona, porque é a última sílaba mais forte. As palavras paroxítonas é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Eu tenho uma palavra útil. Útil, a sílaba tônica é u. Então, última, penúltima, quando a penúltima sílaba for a mais forte, ela é classificada como paroxítona. Outro exemplo, tórax. Tórax, a minha sílaba tônica é tó. Última, penúltima. Por ser a penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. As proparoxítonas, sempre elas serão acentuadas, independente de qual tipo de acento. Então, as proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba for atônica. Aqui eu tenho na palavra lâmpada, última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica é a antepenúltima, logo vai ser uma proparoxítona. Outro exemplo é a palavra médico. A sílaba tônica é mé. Eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Por ela ser a sílaba tônica antepenúltima, ela é classificada como proparoxítona. Relembrando, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Vocês sempre irão contar da última para a primeira. Então, sempre será essa ordem: última, penúltima e antepenúltima. As sílabas tônicas, elas são classificadas em 3. São elas oxítonas, quando a última sílaba for a mais forte, paroxítona, quando a penúltima sílaba for a mais forte, e proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Eu tenho esse exemplo, cipó. A sílaba tônica é pó. É a última sílaba atônica, logo vai ser uma oxítona. Taques é a antepenúltima, taques é a penúltima sílaba mais forte. Então, por ser a penúltima sílaba mais forte, ela é classificada como paroxítona. O outro exemplo é número. Antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Então, ela vai ser classificada como proparoxítona. Na palavra café, eu tenho 2 sílabas, então logo a palavra café ela é uma dissílaba e oxítona. A palavra caju, dissílaba e oxítona. A palavra útil, dissílaba, paroxítona. A palavra tórax, ela é dissílaba e paroxítona. A palavra lâmpada, trissílaba e proparoxítona. E a palavra médico também é trissílaba e proparoxítona. Olá, chicos e chicas, como vocês estão? Aproveitando bem esse tempo para estudar? Muito bem, quero ver, hein? Olha só, na aula de hoje a gente vai ver um assunto novo, um assunto que tá lá
no nosso livro, no capítulo 2, tá bom? E eu quero que vocês acompanhem a videoaula e também acompanhem o livro de vocês, aqueles que têm. Esse assunto, não vou dizer qual é, vocês vão ver mais à frente, mas esse assunto é um assunto bem comum na nossa vida. Eu imagino que esses dias aí em casa, vocês acordam e fazem assim: mãe, tô com fome. Mãe, quero comer. Nessas duas frases, tem duas palavrinhas que faz parte do assunto que a gente vai aprender hoje, certo? Acompanhe aí. Então, chicos, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem comum, um assunto que a gente precisa aprender na língua espanhola, para que a gente possa falar bem, saber colocar esse assunto de uma forma correta, exata. Eu não vou dizer qual é o assunto, eu vou mostrar a vocês uma tira e eu quero ver se vocês conseguem identificar que assunto é esse, que classe gramatical é essa. Observem essa tira. Que fea eres, tia? Estás borracho, pero es temporal. Então, essas duas palavrinhas, eres, aqui, eres e estás. O que significam essas duas palavras? A que classe elas pertencem? Eres e estás. Eres e estás. E aí, conseguiram identificar? Então, olha só. Eres e estás é um verbo. Muito bem. Se você conseguiu, parabéns. Eres e estás é um verbo. E observem também a tira. Não sei também se vocês conseguiram entender. O senhor, né, o rapaz diz: que feia eres, tia? Ou seja, que feia você é, tia. Aí a tia diz: estás borracho, quer dizer que está bêbado. Aí ele fala: sim, pero es temporal, mas é temporal, vai passar. Ele quis dizer o que com isso? Que ele está bêbado, sim, mas vai passar, né? Depois passa. Já o feia, que ele falou que ela era feia, não vai passar, não muda. Então, ele utilizou esse verbo eres para dizer que ela é feia. E ela utilizou o verbo estás para dizer que ele está, é algo passageiro, vai passar. Né? Ele está no momento, ele não é. Já ele usou um verbo que é permanente. Vamos lá. Verbos. El verbo es la palabra que describe una acción o estado. Deixa eu voltar aqui. O estado que influi ao sujeito, ou seja, o verbo é a palavra que descreve uma ação ou o estado que influencia o sujeito. Basicamente, podemos dizer que o verbo é el que indica que acción realiza el sujeito de uma oração e que pode expressar estados de ânimo, sentimientos, acciones, atitudes ou estados. Ou seja, a gente basicamente pode dizer que o verbo é aquela palavrinha que vai indicar uma ação que o sujeito realiza, uma ação que o sujeito realiza. O verbo ele também vai poder expressar um estado de ânimo, um sentimento, ações, já falei, ou alguma atitude, ou um estado que você está, que você se encontra. El verbo puede modificarse para concordar con la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto que posea el sujeto del cual se habla.
ou seja, o verbo ele pode se modificar para concordar com a pessoa. Quando a gente fala de pessoa, persona, a gente está falando de quê? Pessoa quer dizer as pessoas, né? Os pronomes, a quem a gente se refere, a quem a gente está identificando. Quando a gente fala de número, não é 1, 2, 3. Número quer dizer singular e plural. Tempo a gente vai se referir a presente, que é uma ação de agora, passado ou futuro. Isso é que é o tempo. O modo, nós sabemos que existem 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E também ao aspecto que possui o sujeito ao qual se fala. La utilização de um verbo dentro de uma oração, o que é uma oração? Uma oração, uma frase, recibe o nome de conjugação e os verbos podem ser regulares ou irregulares. Ou seja, a utilização de um verbo dentro da frase, dentro de uma oração, ela vai receber o nome de conjugação. E os verbos eles podem ser regulares ou irregulares. Na frase, a gente nunca pode jogar o verbo lá de qualquer forma. A gente precisa conjugar o verbo, precisa concordar o verbo com as outras palavras, certo? E os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Esses que a gente vai estudar hoje são verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles verbinhos que mudam o radical do verbo, o início do verbo, e cada um tem um jeito de ser conjugado. Vamos prosseguir. Esses verbos que a gente vai ver, eles estão no presente de indicativo. Presente de indicativo. O que é o presente de indicativo? E é aquele tempo verbal que indica um hecho actual, contínuo ou permanente. O que seria um hecho? O que é hecho? Hecho quer dizer um fato, um acontecimento. Então, o presente indicativo ele indica um acontecimento atual, contínuo ou pode ser também permanente. Para conjugar os verbos, a gente precisa saber os pronomes. Pronombres personales foi aquele assunto que a gente viu semana passada. Então, vamos dar uma revisada rapidinho. Eu, primeira pessoa do singular, quer dizer eu. Tu, você. Ele ou ela. Também tem os te, né, que é um pronome que a gente utiliza numa fala, numa conversa formal. Aí o plural, nós temos aí nosotros, que significa nós. Vosotros, que significa vocês. E eles e elas, que significa eles, elas, e os tedes, que são senhores ou senhoras. Então, sabendo já os pronombres, fica mais fácil da gente conjugar o verbo. Primeiro verbo, verbo ser. Lembrando que todos esses verbos que a gente vai ver aqui são verbos irregulares, certo? Então, eu vou conjugar o verbo, vou dar um tempinho para que vocês possam conjugá-lo junto comigo, tá bom? Vamos lá. Então, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois e ellos son. Então, observe que nós temos aí a conjugação do verbo ser e observe que algumas pessoas, a maioria, né, todas praticamente, mudaram o início do verbo, mudaram o radical do verbo, por isso que ele é um verbo irregular. Então, vamos ver uma imagem que utiliza algumas frases conjugando o verbo ser. Nós temos aí: ellas son valientes, elas são valentes. Es maço, é maço. Soy Roberta, sou Roberta.
Eres engenheira? És engenheira? E ele é de Alemanha. Ele é de Alemanha. Então, observe que são frases bem simples, frases que não precisa nem pegar um dicionário para traduzir, né? São frases que a gente consegue identificar. E são frases que a gente usa no nosso dia a dia. Agora vamos ver o verbo estar. Eu vou conjugar e vou dar um tempo para que vocês conjuguem aí também. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos estão. Então, o verbo estar, ele é conjugado desta forma em espanhol, bem parecido do português, mas tem algumas modificações. Vamos ver uma frase utilizando o verbo estar conjugado. Olha só. Ellos estão em el cine. Eles estão no cinema. Então, observe que eu conjuguei o verbo estar, né? Estão, mas eu concordei com a pessoa da frase, com o sujeito da frase, que são eles. Se são eles, são eles, tá? Então, eles estão. Eles estão. Vamos lá agora ver um pouco da diferença do ser e do estar. Aqui nós temos várias palavras que podem ser conjugadas com os dois verbos e eu vou escolher o pronome yo, a primeira pessoa do singular. Pronome yo para conjugar aí o verbo ser e estar na primeira pessoa. Então, o verbo estar. Yo estoy ocupado, yo estoy alegre, yo estoy interesado, yo estoy vivo, yo estoy disponible, yo estoy preparado, yo estoy acostumbrado, yo estoy orgulhoso, yo estoy emocionado, yo estoy satisfecho. Já o verbo ser. Soy romântico, soy criativo, soy rebelde, soy tímido. Soy optimista, soy divertido, soy fantasioso, soy engenhoso, soy alegre, soy sincero, soy feliz, soy tenaz, soy honesto, soy amable, soy bueno e por aí vai. Então, o que é que vocês conseguem observar nesses dois verbos? Observe que o estar a gente usa para algo bem rápido, algo temporal, algo que não é permanente. Já o verbo ser a gente vai usá-lo para coisas permanentes, para fatos permanentes. Observem aí o uso de ser e estar. Então, ser apresenta qualidades permanentes de pessoas e coisas. Ou seja, o verbo ser, ele vai utilizar os verbos conjugados para apresentar qualidades que são permanentes de pessoas ou também pode ser de coisas. Já o verbo estar, ele descreve um estado temporal de coisa ou um lugar. Então, já o temporal, ele vai ser usado para coisas rápidas, não coisas permanentes. E o verbo tener? Tener significa ter. Eu vou conjugar e vou dar um tempo para que vocês possam também. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen. Então, o verbo tener, que é o verbo ter, é conjugado desta forma em espanhol. Lembrando que essas duas pessoas, tenemos e tenéis, eles não sofrem alteração, tá? Em espanhol, nosotros e vosotros são duas pessoas que não sofrem alterações do verbo em espanhol. Agora o verbo llamar-se. O verbo llamar-se é um pouquinho diferente de ser conjugado dos demais. Por quê? Porque ele é um verbo pronominal. Professora, o que é isso, verbo pronominal?
Verbo pronominal são aqueles verbinhos que são acompanhados obrigatoriamente por pronomes. Então, observe aí, ó. Yo, me llamo, tú, te llamas, él, se llama, nosotros, nos llamamos, vosotros, os llamais e ellos se llaman. Observe que eu tenho aí os pronomes me, te, si, nos, os, sis. Esses pronomes, eles são obrigatórios. Eu posso dizer assim, ó, me llamo, como eu posso dizer yo me llamo, Eu só não posso dizer yo llamo. Eu não posso cortar esses pronomes aí. Eu preciso pronunciá-los antes do verbo normal estar conjugado. Eu deixei aqui uma tirinha para vocês. Aqui eu já falei que o verbo llamar-se é um verbo pronominal e por isso conjugamos, quando conjugamos o verbo, devemos obrigatoriamente colocá-los pronombres átomos. Não tem como conjugar verbos pronominais sem usar os pronomes átomos, certo? Então, aqui nessa tira, tem duas frases que conseguem nos explicar bem, demonstrar como é que a gente usa o verbo llamar-se. Então, como te llamas? Yo me llamo Sofia. Observem que, como te llamas, ela está usando o verbo llamar-se, llamas, e ela também usou o verbo llamar-se, só que de outra forma, em outra pessoa, tá bom? Então é isso, chicos. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Estudem e hasta luego. Besitos.